Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um Smart Brain Talks e dessa vez a conversa é com Luiz Barsi Neto. Ele é filho do grande investidor Luiz Barsi, que é um grande investidor na Bolsa, e ele é famoso por aquela estratégia de investimentos em ações de longuíssimo prazo e de reinvestimento dos dividendos. E o que é interessante é que o Luiz Barsi Neto, ele é um assessor de investimentos. E ele tem agido bastante forte também agora na parte de educação financeira, de educação dos investidores. Então, vai ser bem legal esse nosso papo aqui. E a gente tem aqui a participação do Cássio Bariani, que é o CEO da Smart Brain. Então, para a gente começar aqui o nosso papo, eu já passo a palavra aqui para o Cássio. Oi, obrigado, Dani. Luiz, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. A gente já estava batendo um papinho aqui antes, eu já soube que a família inteira se chama Luiz, né? Então pode falar Luiz tranquilamente, que todos atendem por Luiz. E super bacana você estar atendendo aí o nosso pedido aí de bater um papo aqui com a gente. É um papo descontraído, só para a gente conhecer um pouquinho aí da sua história. Então, assim, para começar, Luiz, por que você decidiu ser um assessor de investimentos? Há quanto tempo você está nessa área? Você podia contar um pouquinho dessa sua trajetória? Sim, vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Luiz Barsi Neto e eu venho trabalhar fisicamente no mercado no início dos anos 2000. Por quê? Eu era do setor de comércio, né? Eu tinha algumas atividades comerciais, então eu tinha uma rede de casas lotéricas, eu tinha escolas, mexia com... Assim como um empreendedor, eu empreendia em várias áreas, né? E isso, e nesse mesmo período, eu também já investi em bolsa desde do finalzinho da faculdade. Eu sou formado em economia também, e a gente foi investindo em bolsa. E meu pai trabalhava numa corretora de valores, que era a Elite. E assim, e todos os meus recursos que a gente ganhava, o que sobrava da atividade de escola, de lotérica, a gente investia. Comprava imóveis, comprava ações, e isso foi cultuando, né, o trabalho que o meu pai sempre fez, como, na época, como assessor de investimento. No início dos anos 2000, 2001, 2002, a atividade lotérica, ela ficou uma atividade muito arriscada. Então, assim, por eu ter 3 lojas e não tinha ainda, meus filhos eram muito pequenos, o nível de assalto era muito alto, mesmo com toda a segurança, sequestro. E aí chega um belo dia, num bate-papo, tudo, e meu pai falou: olha, Lizinho, vem trabalhar com o papai, né? Você já faz captação, você já indica os seus amigos para vir investir com a gente. Aí, no comecinho do ano 2002, 2003, eu vou trabalhar com meu pai lá na Elite. Então, a gente começa a trabalhar no comecinho de 2003, exatamente como assessor de investimento. Só que precisava, na época, tirar a certificação da CVM. Uhum. E que era um negócio que não era fácil, né? E, então, nesse período que eu estava tirando a certificação, eu estava vendendo os meus comércios. Então, eu fui vendendo minhas casas lotéricas, minhas escolas, eu fui vendendo para vir para o mercado. Eu lembro que e para você passar, era muito difícil, entendeu? Você passar num curso de agente autônomo, tirar o ANCOD, não era fácil, não. Então, assim, você tinha que estudar. Eu lembro que eu peguei aquela apostila de 400 páginas, eu sabia alguma coisa de ações, mas renda fixa, fundos, aquilo para mim, Cássio, Daniela, era tudo novidade, assim, coisa muita. A gente sabia o que era renda fixa, mas não tinha as instruções, as normativas, e lá eles pegam muito esses detalhes, né? Uhum. Tanto que eu aviso muito, eu falo muito para o pessoal que quer vir para o mercado, quer ser assessor, vai ter que passar por esse teste. Sim. E para você ter uma ideia. Tem que estudar, né, Luiz? Muito, e eu vou falar, e você não passa de primeira. Não passa de primeira, isso. E eu te conto mais coisa ainda. Meu pai, eu acho que ele fez umas 5, 6 vezes e nunca passou. Entendeu?
e nunca passou no coisa. Por quê? Porque é difícil. Então, assim, são algumas coisas que não... Ele mexe com ações, ele não sabe da estrutura do que é um fundo, tudo, a legislação por trás disso, não precisava disso. Aí, no ano de 2004, lá, que foi no ano seguinte, que eu venho para fazer a certificação, eu faço lá a certificação, tiro a certificação em 2004. Aí já começo a trabalhar na corretora, a gente já exercia a função. Então, assim, meu pai já trabalhava poucos dias, vinha 2, 3 vezes por semana só na corretora, e eu já conduzia os negócios lá na Elite. Em 2007, por uma questão para receber as comissões, entendeu? Começou a ter uma certa restrição, porque as corretoras, para pagar, tinha que ter uma empresa de agente autônomo para você poder receber as comissões que gerava lá. E isso, então, aí em 2007, eu vou lá e crio a MM Investimentos, que é o mesmo CNPJ até hoje. Entendeu? Aí depois muda, né? Porque aí depois a CVM, nesse meio do caminho, ela mudou a instrução, porque quando eu abro a empresa eu e minha esposa. Aí não podia, só podia ser pessoa do profissional que tinha CVM. Aí eu tive que tirar minha esposa, mas meu pai não podia entrar, porque meu pai não tinha CVM. Entendi. Aí teve que ir adaptando aí a circunstância da legislação, né? Isso, então eu vim ter a empresa individual, né? Agora, uma coisa que é legal que você comentou, que você atende clientes aí de diversos portes, né? Sim, então, nós estávamos comentando. Na pandemia, tá? Assim, meus filhos, né? Muitos amigos dele acabaram perdendo emprego, ou tiveram redução de salário, e falaram assim, poxa, pai, tem os meus amigos que estão aqui, a gente podia ajudar eles a investir em cada um na sua situação, entendeu? Para cada perfil de cada um. Então, tem os amigos que investem em fundos de renda fixa, os que investem em ações. E tá bom, filho, então vamos ajudar os seus amigos. Então, assim, qual é o valor? Eu falei, olha, filho, como valor, vamos estipular o mínimo que a gente consegue colocar no tesouro, o que é R$30, mas a gente consegue comprar menos que R$30 de ações também, entendeu? Sim. Então, vamos estipular só um valor ser R$30 por ser um valor simbólico. Tá. Vamos. Então, Cássio, Daniela, o que acaba acontecendo isso? Acaba vindo muito cliente, e a gente acaba fazendo toda essa prospecção de clientes, e você vai ajudando a todos, né? E você vai dando a cultura para ele de investimento, de você poupar, reserva de emergência, não trazer para o mercado aquele recurso que você não vai precisar, para você não... Se você tiver comprado em ações, aconteceu o que aconteceu na pandemia, desvalorizarem bastante, a pessoa ter aquele sentimento ruim, né? Eu comprei por R$1, tá 30 centavos, e eu vou precisar vender. Então, isso daí a gente foi trazendo essa educação financeira, ajudando eu nem vou falar o brasileiro a investir, porque hoje eu já tenho clientes fora do país também. Brasileiros que moram fora, estrangeiros casados com brasileiros ou com brasileiras que investem aqui no Brasil. E isso foi muito bom. Ô, Luiz, mas você já está há 16 anos, então, atuando como assessor de investimento. Sim. Eu tenho registro desde 2004. Olha, que legal. Entendeu? Eu tenho registro desde 2004 e a empresa... ela nasce em dezembro de 2007, porque a partir de 1º de 2008, se não tivesse empresa, eu não recebia as comissões. Tinha que correr, né? Porque a gente tinha que fazer os acertos de conta, eu tinha que pagar meu pai. Senão... E legal que esse negócio que você falou, meio que se democratizou, porque você pegava os clientes, obviamente, que tinham recursos, e agora, a partir agora desse mais recente, você está pegando pessoas também com menos recursos, independente do valor, para poder assessorar, né? O que é difícil você encontrar no mercado isso. Sim, porque assim, ninguém baixa a régua.
Entendeu? Então, o que acontece muito hoje é todo mundo subir a régua. Então, Exato. assim, eu sou assessor de investimento numa corretora, da XP. Vocês devem acompanhar as coisas. Dependendo do escritório que você ligar, ninguém fala com você se não for acima de 300 mil, 500 mil. E, cara, se tem a pessoa que tem 300 mil, e aquele que tem 5 mil, 1.300 reais, ele não tem o direito, entendeu? Lógico. E isso acabou trazendo, Cássio e Daniela, aquela vontade, mais ainda de garra, de você começar de novo um novo projeto. Porque eu já estava quieto, com aquele meu projeto, atendendo meus clientes. Aí veio esse projeto novo. Isso te motivou bastante. Eu acho que assim, eu sou movido a desafios, entendeu? Eu sempre, na minha vida inteira, eu sempre fiz, eu nunca consegui fazer só um negócio, entendeu? Eu sempre fiz vários outros negócios. É um empreendedor, né, Luiz? Sim, isso aqui é meu empreendimento. Então, assim, a minha empresa MM Barsi Investimento, que eu sou atrelado à XP desde 2012, é o meu negócio. Então, assim, eu tenho que empreender. Na pandemia, eu estou aqui em casa, estou trabalhando de casa, mas eu sou aquele profissional, Castro, Daniela, que eu sento às 7 horas da manhã na frente do computador e eu saio da frente do computador por volta de 7h30 da noite. Por quê? Você tem que dar um respaldo para o cliente. Lógico. Você tem que... Eu penso em cada cliente. Então, assim, claro, a gente tem uma formatação na cabeça do que, por exemplo, o cliente conservador, o que você vai mostrar para o cliente conservador dentro do que tem dentro da plataforma da XP, tem os graus de risco, o cliente moderado, a mesma coisa. Então, você vai e você olha para mostrar aquele produto, cara, você já está dentro da plataforma, já passou por um compliance. Então, assim, para nós é um pouco mais tranquilo, porque a corretora já filtrou. Então, já veio para a gente alguma coisa que já olharam. Então, mas esse é um ponto, Luiz, que até é interessante. Era a minha primeira pergunta para você, e principalmente olhando, quando você fala assim, que você tem clientes de diversos tamanhos, até clientes bem pequenos, em termos de recursos aplicados, e sabendo aí, obviamente, você dá assessoria para todo tipo de investimento, mas sabendo também do histórico que você tem de conhecimento sobre investimento em ações, vamos dizer, o conceito da previdência sendo montada com uma carteira de ações, etc. Tal. Basicamente, quando você pega os seus clientes, independente do tamanho, como é que você orienta eles nessa questão de diversificação e investimento em ações? Então, nas ações, assim, eu procuro passar, entendeu? O conceito. Porque, como assessor de investimento, nós não podemos falar o ticket do papel, entendeu? Mas a gente pode dar o conceito de cada empresa, daquela empresa que ela é generosa com o acionista, quais são as formas de investimento. Eu, num bate-papo individual, eu converso com cada cliente. Então, falamos de cada setor, de como se remunera isso para o cliente entender. Então, assim, eu tenho meus grupos de WhatsApp, minhas listas de transmissão, que são acessíveis a todos os clientes do escritório. Então, assim, eu não tenho, Cássio e Daniela, eu não tenho celular comercial. O meu celular da empresa é o mesmo celular. Eu não tenho. Então, assim, tudo está lá, a pessoa precisa falar comigo, me chama lá na internet, no WhatsApp, eu respondo. Se eu não puder responder, eu falo, aguarde um minutinho que eu já te chamo. Então, eu procuro, e eu converso, Cássio, com todos os clientes. Eu não deixo aquele negócio, o pequeno, converso. E a partir do momento que eles começam a fazer aporte, daquele primeiro bate-papo, enquanto não tiver o segundo bate-papo, vai seguindo a linha do que foi mostrado para cada um. Então, assim, eu tenho clientes 101% em ações, eu tenho cliente com 25% em ações, tenho cliente com 50% em ações, com 25%, tem aquela carteira mesclada. Então, agora, como que o cliente, ele
sabe, a parcela que ele tem que ter em ações, assim, para ele se sentir confortável? Enfim, o que você conversa com ele, assim, para ele se sentir confortável? Olha, o Daniela e Cássio, o cliente assim, é um bate-papo, como se fosse de um pai para filho, tá? Então, assim, muitos dos clientes acabam mostrando toda a sua vida para que você possa, eu não digo psicólogo, mas você consegue filtrar tudo que ele tem para poder direcionar. Então, assim, é aquele cliente que recebeu uma indenização e ele não pode sofrer risco nenhum, porque a atividade dele, ele não sabe quando ele vai voltar a trabalhar. Por mais que eu adore ações, que o investimento a médio e longo prazo, ele vai ter os dividendos, eu não posso colocar todo o dinheiro dele em ações. Eu tenho que deixar aquela reserva para ele, para que ele precise. Então, acontece alguma coisa, como aconteceu no final de semana, aí na segunda-feira, aquele show de horror que vem na Bolsa, o cliente não suporta, entendeu? Porque, então, assim, as ações estava a 30, vem a R$ 21, o cara está perdendo 30%, aí ele vai precisar do dinheiro. Então, a gente procura com cada um. Então, assim, o meu trabalho assim, bem didático com todos. Então, eu converso com todos, a gente vai tirando as dúvidas. Então, assim, eu falo com o cliente o dia inteiro. Então, vai chegando no final do dia, a voz vai até subindo, porque eu sou de falar e não de escrever. Agora, sim, eu acho que para mim é mais prático. Se a gente fosse considerar, por exemplo, um cliente moderado, tal, que pensando em um investimento aí a longo prazo, eu sei que depende muito da situação de cada um, mas quanto que seria uma faixa ideal assim para alocar em ações? De quanto a quanto? Um cliente moderado em ações, eu colocaria no máximo uns 28%, até os 30% em ações, entendeu? Porque, assim, para ele, eu acredito que acima de 50%, 60%, ele passa a ser um cliente de moderado agressivo, leve para agressivo. Então, assim, muito próximo de 40%, 30%, 40% para baixo, ele é um cliente moderado com alguns instrumentos de fundos que possa protegê-lo também. A gente procura também, Cássio, mostrar proteções para os clientes. Então, assim, você faz proteções hoje com os instrumentos que tem, opções, com derivativos, né? Sem alavancagem. Uma coisa que a gente procura fazer é nada alavancado. Proteção aí é só no sentido mesmo de proteger, hedge, uma opção, um índice, algo do gênero. Nada. É uma coisa suportável na carteira. Tá. Nada que machuque ele. E você usa o conceito do investimento de longo prazo nessas orientações de ações, ou você faz um mix? Olha, o cara pode ter um conceito de longo prazo, mas ele pode ter um conceito também de curto prazo, ele pode ir para uma linha de trading. Como é que você orienta? Justamente assim, a gente, como eu falo com todos os clientes, então, assim, eu tenho cliente que o longo prazo dele é 10 minutos. Não passa disso, entendeu? Ele quer comprar, quer ganhar tudo. E tem aquele que é o longo prazo, que ele só compra, entendeu? E não vai vender. Então, a gente vai orientando, Cássio, no famoso boca a boca, caso a caso. Então, assim, eu tenho clientes de todos os perfis. Então, assim, tem cliente que ele chega e fala assim para mim, Barsi, eu quero fazer investimento, eu era da renda fixa, eu estou vindo para a Bolsa, mas eu quero fazer investimento, se me der 6% numa operação de Bolsa, eu quero realizar. Mas, Cássio, você pode ganhar... Não, 6% para mim está bom, porque eu ia ganhar 2% na poupança, 3,5% no fundo, tá bom. Então, a gente faz operações curtas, então faz day trade, faz swing trade, faz buy and hold, faz tudo. O que o cliente quer fazer. No fundo, assim, pelo que você está falando, assim, você analisa muito profundamente o perfil do seu cliente para ir poder
vamos dizer, adequando aquilo que ele precisa em termos de investimentos. Sim, o que ele precisa é de recurso, porque De cada um recurso. tem a sua situação, entendeu? Então, Isso, não que a gente dança conforme a música, a gente sim. orienta conforme a necessidade do cliente. E aí, Entendeu? quando entra, por exemplo, vou pegar um exemplo, se entra um período como a crise, veio a pandemia, bolsa caiu 40%, 50%, você acaba orientando também para falar, olha, um excelente momento para você estar investindo em ações, não é? Como é que você... Então, o ano passado, quando Uhum, teve a crise, Cássio e Daniela, aconteceu muito isso. Então, assim, nós estávamos investindo, comprando ações de algumas empresas, né? Comprando uhum, particularmente, no geral. Aí veio o dia 15 de março, né? Que abriu com aquela queda, os dois circuit breaks seguidos, uhum, tudo. Eu vou ser sincero para você, faltou mão e orelha para poder atender todos, Uhum. porque todos ligavam ao mesmo tempo. claro. Então, eu escrevia no WhatsApp, eu vou conversar com todos. Então, Uhum, eu lembro que naquele dia, eu acho que eu falei até 11h30, meia-noite, mas eu falei com todos os clientes. uhum, Por quê? Agora, você legal. falou dessa questão. Não, pode Só falar. para terminar. Então, assim, eu falei com todos os clientes. Então, para cada um, entendeu? Para cada situação, para cada necessidade, Uhum, eu orientei. Eu falo aqui, 90% dos clientes que operavam ações, é. todos eles aportaram mais, dobraram posição, dobraram a mão para comprar mais posição em ações. Essa Legal. é até uma pergunta que eu ia fazer, o comportamento do investidor pessoa física, né? A gente vê que nas outras crises muitos não suportaram quedas, enfim, se desesperaram, tal. A gente viu agora, parece que o investidor mais racional, vamos dizer assim, entre aspas, mas é lógico que ele se assustou num primeiro momento, mas Eles estavam sendo orientados pelo Barsi, Dani, já descobrimos o mantiveram. que é. Mas mantiveram os investimentos, né? A gente vê que a pessoa física continua entrando na bolsa, a gente pegou um ano super desafiador. Como que você vê esse Então, cenário? Então, o que aconteceu o ano passado em relação à crise do subprime de 2008? Claro, nós não havíamos passado por um subprime em 2008, como nem eu, ninguém daqui tínhamos passado por uma pandemia, mas nós tínhamos passado por uma crise global muito recente. Então, nós estamos falando em 12 anos dessa crise. Então, nós Uhum, vimos o que tinha acontecido. Então, assim, teve a crise. Alguns setores foram extremamente afetados, e outros também foram afetados, mas foram menos afetados. uhum, E tanto que acabaram se recuperando tudo. Então, um pouco dessa experiência que a gente conseguiu transmitir para o cliente. E foi aí nessa parte, Dani, que veio muita gente para o mercado. Por uhum, quê? Queria saber, então, assim, poxa, Luiz, como é que foi lá atrás e como é que vai ser agora? Entendeu? E a sim. gente vai mostrando caso a caso. Então, assim, eu tenho exemplos, o Cássio, de Hum, situações que aconteceram de pessoas que investiram todas as economias. Eu uhum, tive um cliente que chegou e falou hum, assim, Luiz, eu vou pedir empréstimo no banco. Eu falei, não faça isso, porque ele achava que era comprar que tudo ia subir. A gente tá, sabia que muitos papéis eles teriam condições de melhorar, mas você sim, não pode, como assessor, orientar o cliente a isso. claro. Uhum. Você tem Eu que acho ser bem que ponderado. grande parte, eu acho que talvez dessa cultura toda que, vamos dizer, dessa reação toda que está havendo, eu acho que faz grande parte de profissionais como você e várias outras pessoas orientando os clientes efetivamente dessa forma, né? Porque no passado não tinha tanta acessibilidade para ter esse tipo de orientação e o cara não sabia o que fazer e fazia geralmente algum tipo de coisa errada. Hoje não, né? Você tem acesso a ter uma orientação profissional e isso melhora muito a condição, né? E melhorou também, o Cássio, Dani, os canais de comunicação, né? Sim. Então, assim, em 2008, já existia internet, mas não era com tantos sites de notícias voltado para o mercado.
Hoje, em cada 10 sites de notícias que você tem, 9 fala do mercado financeiro, 8 fala do mercado financeiro. Então, assim, tem N e N sites, entendeu? N e N profissionais. Então, o que eu sempre falo, procure um profissional que vai atender às suas expectativas. Então, quando a gente vai procurar o assessor de investimento, a gente tem que procurar o assessor de investimento para orientar. Entendeu? Aí, agora, complementando a sua pergunta, Dani, como é que eu vejo hoje o investidor vindo para o mercado financeiro, né? Então, assim, ele vem para o mercado financeiro, começa a vir para o mercado financeiro, para o mercado de ações, porque a poupança, que era o colchão de segurança dele, acaba remunerando muito pouco. Então, ele pegava lá, no dia 31 de dezembro, ele tinha 1.000. Ele vai chegar 12 meses depois, ele tem 1.020. E ele acha que ele tem condições, então onde ele vai estudar, ele vai procurar orientação, ele vai se informar para tentar fazer que esse recurso dele renda mais. E esse daí é tanto cliente pequeno, Cássio, Dani, como cliente grande. Claro. Entendeu? O cliente grande, o cliente que tem mais recursos, ele tem um pouco mais de facilidade. Entendeu? Sim. O cliente pequeno, ele tem que procurar. E não é todo mundo que está disposto a ajudar. Sim. Entendeu? Então, é esse trabalho que a gente faz aqui. E você normalmente abrange todos os tipos de ativos e também fundos, Luiz? Sim, sim. Dentro de tudo que está dentro da plataforma, que a XP disponibiliza para nós, a gente mostra tudo que tem dentro da plataforma. Então, assim, claro, é uma plataforma completa, entendeu? Então, assim, nós temos como atender, como mostrar para cada cliente o que é interessante para ele. Eu, particularmente, eu adoro as ações, entendeu? Quando o cliente suporta risco, toma risco, ele pode, a nossa conversa fica totalmente em ações. Tá, legal. Tá certo. Agora aqui, já encerrando aqui nossa conversa, né? Assim, como que você vê esse momento agora? Você falou da questão das informações, né? Que os investidores têm mais acesso a informações, né? Como que você orienta, assim, para quem quer diversificar mais a carteira, enfim, o que ele tem que autoanálise essa pessoa tem que fazer? Voltando a falar lá, quando você conversa com ele, você monta o perfil. Então, dentro do que se é sabido, perfil conservador, moderado e agressivo. Então, num perfil conservador, você vai mostrar, olha, você vai ler tudo sobre perfil conservador. Vai ler sobre título de investimento de renda fixa, tesouro direto, poupança, que são os títulos voltados para conservador. Então, você mostra, você dá literatura para que eles leiam isso. Mostra que ele também, se ele quiser passar do estágio de conservador para moderado, ele vai ter que começar a assumir riscos. Entendeu? Se ele vai para o setor ser o perfil agressivo, ele vai ter que estudar tudo para ver até onde ele suporta o risco. Então, uma coisa que eu falo para todos os clientes, o quão bom é ter risco na carteira. É todo aquele risco que você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Sim. Lá é o teu parâmetro de risco. É o melhor conceito, né? Porque quando passou daquilo, você não consegue, porque aquela ação, ela está te dando dor de cabeça, ela está caindo, você não consegue mais, porque o seu capital, ele era 1, ele depreciou 15%, 20%, e pode cair mais os 15%, a pessoa não foi, então ela diminui a exposição dela em ações para ela poder ficar tranquila. Ou tenta fazer uma outra proteção, alguma coisa para que deixar o cliente tranquilo. Luiz, a gente agradece bastante a conversa aí com você, realmente foi muito legal, e vamos manter contato aí para a gente conversar sobre outros temas, enfim, o canal fica aberto aí para futuras conversas. Tá bom, a hora que vocês precisarem tudo, pode me chamar, eu às vezes eu me estendo um pouco, Cássio, Dani, porque eu falo bastante, tá?
E eu gosto, né, fazer assim... É o que você falou, é uma paixão, É né? paixão, Então, É paixão. Mas, assim, ó, qualquer coisa que precisar, pode me chamar, estou aqui. Depois tem a questão do meu filho, pode entrar em contato com ele te passa o meu celular, vai estar meu celular, a gente vai conversar sempre que preciso for.